Muito bem, nós estamos recebendo hoje, para finalizar o programa, o Antônio Carlos Nazi. Prazer em vê-lo, Nazi. Estamos com saudade de ti, né? Tu viajando e tal. Agora fizeste no Nordeste também, né, Lília? Está desaparecido. Aliás, vocês dois estava desaparecido. Agora, é passado, verbo passado. E, Nazi, prazer em tê-lo aqui novamente. É sempre bom o Nazi vir aqui, porque dá muita repercussão no meio empresarial, sobretudo, né? Porque o Nazi é um camarada que tem essa experiência e tal na área de consultoria empresarial. Mas eu estava pensando aqui, Nazi, tu chegasse num momento em que nós estamos passando os efeitos, né? Estamos sofrendo os efeitos dessa crise, que é uma crise de combustíveis, mas na verdade é uma crise de abastecimento do Brasil. Caminhoneiros e tal, então se viu exatamente como no Brasil não funciona o livre mercado. Eu me lembro assim do grande professor, grande mestre Adam Smith, que dizia que o mercado livre é a coisa que mais harmoniza a sociedade. Mas o mercado, quando ele não funciona, é o que mais desorganiza a sociedade. Então, no tempo do Adam Smith, né, Nazi sabe muito bem, naturalmente que o livre mercado funcionava porque, no tempo dele, a empresa maior que existia era uma empresa que fazia pregos que tinha 10 funcionários. Hoje, os oligopólios estão aí, as corporações estão aí e elas deturpam o mercado quando querem. Quando é o caso, não estou acusando os caminhoneiros, mas, na verdade, é o país que não soube criar um modelo de economia liberal que fizesse com que a economia se tornasse um pouco mais atomizada, ou seja, não permitindo que pequenos grupos, segmentos, detenham uma fatia grande do mercado e o mercado fique dependendo do humor desse pessoal. Então nós estamos dependentes hoje do humor dos caminhoneiros, porque o Brasil, lá na década de 50, optou pelo chamado rodoviarismo. E nós acabamos com as ferrovias, que eu me lembro muito bem, eu sou de Uruguaiana, eu vinha de trem para Porto Alegre, e nós víamos os trens de passageiros e de carga se passando na coisa. Quer dizer, a estrada, a ferrovia não só transportava passageiros, mas a produção. Então nós não tínhamos aquela dependência no rodoviarismo que estava começando. Hoje, acabamos com as ferrovias e estamos sofrendo esses efeitos. E aí? Um país do tamanho do Brasil, que não tem ferrovia, é uma coisa inexplicável, né? Quer dizer, nós deveríamos ter uma ferrovia que viesse lá de Belém do Pará até o Chuí e entrasse pelo Uruguai adentro, né? E não temos, para carregar passageiro. Tem aquela Transiberiana, lembra aquela, o do trem, aquele famoso filme, aquele, né? Exatamente. E é lógico que isso aí que dissesse, quer dizer, destruímos todas as ferrovias, hoje tem só praticamente ferrovia de carga, e ficamos refém do transporte rodoviário. Mas eu acho que os caminhoneiros têm razão. Sim, eles têm razão. Têm razão, absoluto. O problema é que nós não temos ideia do efeito cascata que esse negócio dá. Quer dizer, está vindo para cá agora, está vendo o presidente da SEASA, a SEASA está recebendo apenas 20% do que recebe todos os dias. Do movimento. Não, do movimento. Então, isso vai ter efeito no supermercado. Ontem já foi a corrida para o combustível, já está faltando combustível, e isso cria, né? Estão já avisando que provavelmente não vai ter avião semana que vem, porque os aeroportos também estão sem combustível. Já paradas. E então nós vamos ter um efeito cascata. E até você criar o desabastecimento, né? E criar depois a volta, a retomada, porque tu tem frigorífico parando, vai faltar presunto, vai faltar laticínio, vai faltar queijo, vai faltar pão, porque não é época da farinha, mas vai faltar o gás para fazer o pão, né? Nos supermercados e padarias e tudo mais, nem todos têm forno, né? E se é diesel, vai faltar também. E a maioria das empresas não estocam mais, porque estocar hoje, quer dizer, a questão toda, o mecanismo de funcionamento do mercado é just in time, quer dizer, produz e consome. Produz diária, e a logística vem e consome. É reposição praticamente diária. Praticamente. Não é? Muitas coisas é diária. Então, nós vamos ter um efeito aí, né, muito significativo. E a incapacidade do governo de resolver o problema, quer dizer, isso vai cair certamente no aumento do frete. O aumento do frete vai ser aumento de produtos, né? Do preço do produto. E, consequentemente, nós vamos ter um aumento de inflação. Então, o governo está querendo, fez o trabalho errado lá atrás com a dona Dilma, de segurar o preço do petróleo, está aí a consequência, porque não tem sentido a Petrobras praticar e subsidiar o petróleo. Nós tínhamos que ter menos impostos sobre o combustível, vai afetar os estados, vai afetar a federação, mas é a nossa realidade. Agora é importante dizer que não é
peso dos impostos federais, que o federal dá 16%, mais os estaduais, que é 25% normalmente. Sim, exatamente. E os governadores estão aqui, ó, caladinhos. O impacto deveria ser no Estado. Então, se nós já não temos nem dinheiro para pagar a folha de pagamento, imagina, né, reduzir mais os impostos. Mas, de qualquer maneira, a causa principal é isso aí. Agora, Nazi, tu vai concordar o seguinte, tu é um camarada que tem essa experiência e esse conhecimento, tudo que está discutindo aqui vai acabar, vai suscitar a raiz de todo o problema. É o tamanho do Estado. Quer dizer, nós temos um Estado grande demais e para financiar esse Estado se cria estrutura de impostos que é incapaz. A sociedade não tem como pagar, né, Lidia? Exatamente. Nós já há quanto tempo a gente vem aqui e fala que, né, o problema começou com a dívida interna. A dívida interna é uma coisa impagável e criou toda essa sustentação para essa máquina pública funcionar. Então, nós estamos nos endividando cada vez mais e não estamos resolvendo o problema, né? A questão da Previdência, a questão da área tributária, agora que o Auli está com o projeto pronto e o governo não quer que vote, porque ou a Receita Federal não quer, ou porque o próprio governo não quer, porque o ministro da Fazenda não quer. E não se faz uma reforma tributária que seria uma forma de você fazer uma equalização do problema dos estados com o governo federal. Agora, a reforma tributária não interessa para ninguém, porque uma reforma tributária no Brasil hoje significa a redução de impostos. E, normalmente, quando se tenta fazer a reforma tributária, o que vem é aumento de impostos, ou uma readequação de impostos. Mas que se fizesse uma reforma tributária que mantivesse um nível de impostos, mas você simplificaria o processo todo e teria uma insegurança jurídica eliminada, como tem hoje no PIS, COFINS e tal. É tudo insegurança. As decisões dos tribunais são díspares. O STJ tem 3 entendimentos diferentes do mesmo imposto. Não é o mesmo assunto. Então, nós vamos cair de novo, né? Eu acho que o problema dos caminhoneiros vai se equacionar, mas vai se equacionar com um aumento de frete, aumento de frete vai dar aumento de produto, esse efeito cascata vão ter, e vai ter mais inflação, ponto. Não tem outra maneira de resolver, porque Petrobras não vai subsidiar, os governos não vão querer abrir mão dos impostos, não é? Então o que vai ter que é ter aumento do frete e acabou a história. Bom, nós vamos ter eleições esse ano, né? Então, na verdade, é o seguinte, eu vejo na internet e nas redes sociais, e acho que o pessoal faz muito bem, de nós não reelegermos aqueles que estão lá, e eu acho que está certo isso aí, vamos dar oportunidade para outros. Eu me lembro muito bem que a democracia, ela começou em Atenas, lá na Grécia Antiga, ela começou com Solon, né? E em Atenas, veja bem, lá em Atenas eles criaram uma questão do ostracismo. O que era o ostracismo? O ostracismo era um mecanismo que na Ágora, que era o mercado deles, os teatros, que ele reunia uma pessoa, a democracia direta, né? Então o ostracismo fazia o seguinte, ele tinha um camarada lá que era um mal para a sociedade, como são os políticos ladrões. Então o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de cerâmica que chamavam de ostracon. Daí vem de ostracismo. E aí o camarada que eles queriam detonar, Eurípides, por exemplo, foi um dos que foi detonado, botavam o nome dele ali e tal, e a população pegava e anotava o nome de quem ela queria. E aquele que tivesse a maior votação era detonado. O ostracismo na Grécia significava o seguinte, ficava 10 anos fora da Grécia. Sócrates foi sujeito a isso aí. Tanto é verdade que Sócrates foi condenado, e quando ele viu que ele ia ser desterrado, ficar 10 anos fora de Atenas, o que ele fez? Tomou cicuta. Ele se matou. Então a Grécia ela tirava aqueles líderes que eram mal para a sociedade, eliminava com o ostracismo. Nós temos que fazer isso com nossos políticos também. Mas aí vai encher o Uruguai, a Argentina. Não vai ter onde brigar todo mundo. Mandar para a Venezuela? Vai dobrar a população do Uruguai. Fazer regime, né? Manda os gordinhos para a Venezuela. Nem todo mundo vai se posicionar como Sócrates, né? Porque eu acho que isso representou também um posicionamento dele, né? Tivessem vergonha na cara. Não era o caso do Sócrates. Ele foi perseguido porque o Sócrates... Por que o Sócrates foi perseguido? Porque ele ensinava a filosofia e a forma das pessoas de pensarem. Sim. E ele, segundo os adversários dele lá em Atenas, ele estava desviando os jovens daquilo que a sociedade queria. Dar poder às pessoas. Exatamente. Mas 80% dos deputados vão tentar se reeleger e os partidos estão comandados por eles. Eles é que vão ser os candidatos. Não adianta, você não tem como mudar essas coisas, porque eles estão se preservando do assunto, né, da defesa pessoal de cada um. Eles não querem... não vai ter essa renovação que a gente imagina. O que a gente deveria fazer, na verdade, era fazer um
uma campanha de voto nulo total, né? E não eleger ninguém. Mas é muito difícil. O processo político brasileiro, eu ainda acredito na democracia, eu acho que nós vamos depurar esse assunto. Acho que mesmo com essa limitação de renovação que os partidos são culpados por fazer isso, estão protegendo essas pessoas, não dão oportunidade a novos, a uma renovação, e nem o jovem quer participar, e nós mesmos, eu nunca fui de partido nenhum, e sempre gostei de política, gosto de política, mas nunca participei de nenhum partido. Porque nós nos desencantamos. Quantas pessoas que nós conhecemos, nossas relações aqui do Rio Grande do Sul, que foram ser deputado federal, não aguentaram o mandato, desistiram, porque era uma nojeira total, uma coisa infame. Isso em outros tempos, imagina hoje, não é? Então, eu acho que nós estamos com uma eleição atípica, porque eu acho que quem tem aí 12%, 13% é capaz de ir para o segundo turno, quer dizer, você não vai ter ninguém com mais do que 16%, com essa quantidade de candidatos. E, pelo amor de Deus, né? Olha os candidatos. Olha os candidatos. Né? Olha os candidatos. Quer dizer, você tem que fechar o nariz e escolher algum ali e tal. Então, nós vamos ter uma situação muito, muito complicada, eu acho que até o final do ano. O governo Temer está aí nos seus estertores, não faz mais nada. Não sei se vai nem resolver esse assunto aí. E eu me lembro de ti que o ano passado tu dizia que a economia não iria, neste ano de 2018, o ano passado fez essa previsão, superar 1,5% a 2%. O governo queria 3%, mas não vai dar isso mesmo, né? Não, já os economistas, o Banco Mundial já veio para 2,4% na semana passada. Vai dar um pouquinho vai dar menos, entre 1,5% e 2%, e olhe lá. Olha lá. Agora, nós vamos ter uma situação muito difícil até o final do ano, não é? Porque essas questões aí dos caminhoneiros e tal, isso é uma parte do problema. Não? Nós temos outras questões ainda por resolver. O desemprego continua grande, nós estávamos brincando no Nordeste, fazia algum tempinho que eu não ia no Nordeste, e fui lá por questões pessoais, e fiquei desencantado. É um desastre absoluto. Né? A economia não tanto, assim, até me pareceu que está uma coisa equilibrada, mas a situação das ruas sujas, uma imundícia, uma coisa assim, olha, fiquei um pouco desencantado. Porto Alegre não é muito diferente. Não é muito diferente, que a gente já está acostumado aqui, então... Já está acostumado aqui, né? Mas a impressão que eu fico, assim, sempre que eu vou no Nordeste, é que as pessoas aceitam as coisas, sabe, normalmente, tudo está bom, tudo está certo, nada está errado. Faz parte, né? Faz parte da cultura, entendeu? Nada contra os nordestinos, adoro, tenho grandes amigos lá, mas, de qualquer maneira, é uma cultura de aceitar as coisas, né? E o pior é que nós estamos chegando quase aqui à mesma coisa, aceitando as coisas aqui como se tudo tivesse muito bem, não é? Então, nós estamos numa situação muito difícil e eu não sei como é que nós vamos enfrentar, quem o governo vai enfrentar a partir de 2019, né? Vai ser muito difícil para quem for eleito. Não é? E é necessário o seguinte, nós não fizemos as reformas que deviam ser feitas na dimensão que eram necessárias, e, sobretudo, a reforma da Previdência. Todos os países estão fazendo porque essa é a realidade internacional. Quer dizer, tem que se fazer. Esse governo que vai assumir, não sei se vai ter autoridade para isso. O problema do Brasil, tu sabe que é a falta de autoridade dos governos, né? E não sei, mas a coisa está muito feia. Muito complicado. E não tem nenhum planejamento que eu vejo, não vi nenhum dos candidatos dizer alguma coisa concreta do que vai fazer, como vai fazer e de onde é que vai tirar o dinheiro para fazer. A única coisa que hoje já está se com os economistas, os organismos internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, dizendo o seguinte, olha, a dívida do Brasil é impagável, né, e alguma coisa nós vamos ter que fazer para estancar esse problema. Né? Espero que não seja calote, né, mas é uma das alternativas, dizer, olha, tem que ser um governo muito... com mão de ferro, vai dizer o seguinte, olha, acabou a brincadeira, chega de pagar juros aí que não pensa que é 6% de Selic, é muito mais que isso, para renovar título do Tesouro, isso já de tempo, quando o Selic estava a 14%, o governo já pagava 19% para os títulos, né? Para os bancos comprarem para sustentar a máquina.
para girar, né? Vai rolar dívida. Então, essa festa tem que acabar. Isso tem que ter um fim. E para ter fim, tem que ter um governo muito forte. Que saiba gerir, né? A Lília, que é coach, aqui a gente sempre toca para ela essa questão, né, Lília? A questão do gerenciamento, do gestor, né? Não adianta, né? E alguém que assuma esse posicionamento, que é um preço bem caro, né? O problema todo é o Congresso Nacional, que os políticos hoje tem coisa que tem que fazer, vai doer. O pai da administração, o Peter Drucker, né? Que foi um grande, ainda hoje o Peter Drucker, ele dizia assim, administrar é contrariar interesses. E administrar bem é contrariar poderosos interesses. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que tu não vá tanto assim para o Nordeste, para o Chile, para a Argentina, né, que tu viaja tudo, e venha mais seguido no programa, tá? Tá bom. Um abraço, obrigado. Uma boa semana para ti também. Obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês, uma bela semana. E nossa Economia e Desenvolvimento volta semana que vem.